Olá, fiel torcida. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de notícias do Corinthians. Hoje temos um vídeo imperdível com 3 notícias bombásticas que vão agitar o coração de todo corintiano. Preparem-se para ficar por dentro das últimas novidades e não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nada. Nesta terça-feira, 22, uma notícia bombástica abalou o mundo do futebol brasileiro. Os ex-jogadores do Corinthians, Gil e Renato Augusto, atualmente no Santos e Fluminense, respectivamente, entraram na justiça contra o clube paulista. A ação judicial, conforme divulgado pelos veículos GE e UOL, envolve a cobrança de valores milionários referentes a bônus e direitos de imagem atrasados. Gil, zagueiro que fez história no Corinthians ao conquistar o Campeonato Brasileiro em 2015 e o Paulistão em 2013, está exigindo um montante de 11,37 milhões de reais. O defensor, que agora defende as cores do Santos, alega que o clube não cumpriu com os pagamentos acordados durante sua passagem pelo timão. A quantia inclui valores de direitos de imagem e bônus não pagos, que se acumularam ao longo dos anos. Por outro lado, Renato Augusto, meia que também brilhou no Corinthians e foi campeão dos mesmos títulos que Gil, está cobrando 5,48 milhões de reais. Além disso, o jogador, que atualmente veste a camisa do Fluminense, reivindica um bônus de 200 mil reais que não foi pago, elevando o total da sua cobrança para 5,68 milhões de reais. A soma das dívidas exigidas pelos dois atletas ultrapassa os 17 milhões de reais, colocando o Corinthians em uma situação financeira delicada. Na minha opinião como torcedor, a situação envolvendo Gil e Renato Augusto é um reflexo preocupante da gestão financeira nos clubes de futebol brasileiros. Acho que é lamentável ver ídolos do passado precisando recorrer à justiça para garantir direitos que deveriam ter sido honrados. Isso não apenas mancha a reputação do Corinthians, mas também evidencia a necessidade urgente de uma administração mais transparente e responsável no esporte. Penso que a resolução amigável seria o melhor caminho, preservando a história e o respeito mútuo entre clube e jogadores. A diretoria do Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas fontes internas indicam que o clube está buscando uma solução amigável para evitar um desgaste maior na justiça. A situação é complicada, pois envolve contratos antigos e a interpretação de cláusulas que, segundo os jogadores, não foram cumpridas integralmente. Torcedores do Corinthians estão divididos quanto à situação. Enquanto alguns defendem que o clube deve honrar seus compromissos financeiros, outros acreditam que os jogadores poderiam ter buscado uma solução menos drástica. Nas redes sociais, o assunto gerou um grande debate, com opiniões fervorosas de ambos os lados. Na minha visão como torcedor, a discussão levantada por Craque Neto sobre possíveis substitutos para o comando técnico do Corinthians reflete a paixão e a exigência da torcida por resultados positivos. Luiz Castro e Renato Gaúcho são nomes de peso, cada um com suas qualidades distintas que poderiam beneficiar o time de maneiras diferentes. Enquanto Luiz Castro traz uma abordagem tática moderna e experiência internacional, Renato Gaúcho é conhecido por sua habilidade em motivar jogadores e conquistar títulos. Eu acho que a menção de Pedro Caixinha como a plano C também é interessante, pois ele tem mostrado competência no Red Bull Bragantino. No entanto, a rejeição veemente de Neto a Tite pode ser vista como uma reação emocional, considerando o histórico de sucesso do treinador com o Corinthians. Penso que, em última análise, a escolha do próximo técnico deve ser baseada em uma análise cuidadosa das necessidades do time e do perfil dos jogadores, visando sempre o melhor para o futuro do clube. Especialistas em direito esportivo apontam que casos como este não são incomuns no futebol brasileiro, onde a gestão financeira dos clubes muitas vezes deixa a desejar. A cobrança de direitos de imagem e bônus atrasados é uma prática recorrente, e a judicialização dessas questões tende a aumentar, à medida que os atletas buscam garantir seus direitos. O desenrolar deste caso será acompanhado de perto por todos os envolvidos no mundo do futebol. A expectativa é que, nos próximos dias, novas informações venham à tona, esclarecendo os detalhes das cobranças e as possíveis soluções para o impasse. Enquanto isso, o Corinthians enfrenta mais um desafio fora das 4 linhas, em um momento em que busca estabilidade e sucesso dentro de campo. Vamos para mais uma notícia bombástica do Corinthians. Se inscreva e deixe o like para estar sempre atualizado nas notícias. Em uma recente transmissão ao vivo, o apresentador e ex-jogador Neto, conhecido como Craque Neto, expressou suas opiniões sobre possíveis substitutos para o atual treinador argentino do Corinthians. Segundo Neto, Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo e Al Nassr, e Renato Gaúcho, atualmente no Grêmio, seriam excelentes opções para assumir o comando da equipe alvinegra. Além disso, como um plano C, Neto mencionou Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, como um profissional de qualidade e à altura da missão. Neto não poupou palavras ao expressar sua insatisfação com a possibilidade de Tite retornar ao Corinthians. Se o Tite vier, eu nunca mais torço para o Corinthians enquanto ele for o treinador. Para mim tem que ser o Luiz Castro ou eu chamaria o Renato Gaúcho, do Grêmio.
Eu acho que ele cairia muito bem, afirmou o apresentador, deixando claro sua preferência por uma mudança no comando técnico. Luiz Castro, que recentemente deixou o Al Nassr, é visto por Neto como um treinador com a capacidade de implementar um estilo de jogo moderno e eficiente. Sua passagem pelo Botafogo também foi destacada como um período de crescimento e desenvolvimento tático, o que, segundo Neto, seria benéfico para o Corinthians. Renato Gaúcho, por sua vez, é conhecido por seu carisma e habilidade em motivar jogadores. Neto acredita que Renato poderia trazer uma nova energia ao time, além de sua vasta experiência no futebol brasileiro. Renato tem a cara do Corinthians, ele sabe lidar com pressão e tem um histórico de conquistas que fala por si só, comentou Neto. Pedro Caixinha, atualmente no Red Bull Bragantino, foi citado como uma opção viável caso as negociações com Luiz Castro ou Renato Gaúcho não avancem. Neto elogiou a capacidade de Caixinha em trabalhar com jovens talentos e sua visão tática apurada. Ele é um treinador de qualidade, que sabe extrair o melhor dos jogadores. Seria uma boa escolha também, disse o ex-jogador. A opinião de Neto gerou debates acalorados entre os torcedores corintianos, dividindo opiniões sobre quem seria o melhor nome para assumir o comando técnico. Enquanto alguns apoiam a ideia de Luiz Castro ou Renato Gaúcho, outros acreditam que Tite ainda tem muito a oferecer ao clube. Independentemente de quem será o próximo treinador, é evidente que a torcida do Corinthians está ansiosa por mudanças que possam levar o time de volta ao caminho das vitórias. A diretoria do clube, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre possíveis substituições, deixando os torcedores na expectativa de novidades nos próximos dias. Vamos para a última e talvez mais importante notícia deste vídeo. Se inscreva e deixe o like para estar sempre atualizado nas notícias nos últimos dias. O mercado da bola foi sacudido por rumores envolvendo o talentoso meio-campista colombiano João Arias, atualmente no Fluminense. Fontes próximas ao clube carioca indicam que o jogador estaria de saída, atraindo o interesse de grandes clubes europeus, como o Galatasaray, e também do Corinthians. A notícia, que vazou recentemente, deixou os torcedores corintianos em polvorosa, sonhando com a chegada de mais um reforço de peso para a próxima temporada. Arias, que tem se destacado no Fluminense com atuações consistentes e decisivas, despertou a atenção de olheiros internacionais. O Galatasaray, tradicional clube turco, estaria disposto a fazer uma proposta robusta para contar com o futebol do colombiano. No entanto, o Corinthians, sempre atento às oportunidades de mercado, também entrou na disputa, buscando fortalecer seu elenco para as competições nacionais e internacionais. O vazamento da informação sobre o interesse do Corinthians em João Arias gerou uma onda de entusiasmo entre os torcedores alvinegros. Nas redes sociais, a hashtag Arias no Timão rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados, com milhares de mensagens de apoio à possível contratação. Muitos veem em Arias o jogador ideal para dar mais criatividade e dinamismo ao meio-campo corintiano, que tem sofrido com a falta de opções de qualidade. Na minha opinião como torcedor, a possível transferência de João Arias para o Corinthians seria um movimento estratégico e emocionante para o clube paulista. Arias tem demonstrado um talento excepcional no Fluminense, e sua chegada poderia injetar a criatividade e dinamismo que o meio-campo corintiano tanto necessita. Eu acho que além disso, a movimentação no mercado mostra a ambição do Corinthians em se fortalecer para competir em alto nível, tanto nacional quanto internacionalmente. Eu vejo a empolgação da torcida é compreensível, pois a contratação de um jogador desse calibre pode ser um diferencial significativo na busca por títulos. Enquanto isso, a diretoria do Fluminense se encontra em uma posição delicada. Por um lado, reconhece a importância de Arias para a equipe e o impacto que sua saída poderia ter no desempenho do time. Por outro, as propostas financeiras que estão sendo ventiladas são tentadoras e poderiam ajudar a equilibrar as finanças do clube. A decisão final, no